dia, meus irmãos, vocês que estão nos acompanhando aí no celular, pelo seu telefone ou pela sua Smart TV, ou até mesmo pelo seu computador, mas provavelmente, certamente, você está em algum meio digital. Queremos agradecer pela sua presença e estar nos assistindo, e nesta manhã de sexta-feira estamos dando continuidade à celebração da nossa Páscoa cristã, onde nós nos reunimos para agradecer a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, por tudo que Ele representa em nossas vidas, e Ele é o motivo de estarmos aqui reunidos, prestando este culto. E nós vamos fazer a leitura do texto de introito que está no Inário para o Culto Cristão, no hino 133. Esse culto é o culto que a gente chama de as 7 palavras da cruz, e nós teremos 7 proclamações. Interessante que Jesus, ele, mesmo consumando o plano dele ali de salvação, ele ainda conseguiu falar coisas que nos edificam, e nesta manhã nós ouviremos as mensagens a respeito dessas 7 palavras que também vão nos edificar, mesmo com tanta dor e tanto sofrimento. Convidar o irmão você já para se aproximar, que nós vamos fazer a leitura do texto e logo após nós faremos um cântico de adoração também. Vamos fazer a leitura você na sua casa, acompanha aí a leitura que vai ser projetada. Inário para o Culto Cristão, número 133, a crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. Amém. Que Deus nos abençoe. Ao contemplar a rude cruz, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira. Ali o crucificaram. João 19, 17, 18. Louvemos a Deus, todos juntos. Ao contemplar a rude cruz em que por mim morreu Jesus, minha vaidade e presunção eu abandono em contrição. Em nada quero me gloriar, salvo na cruz de dor sem par, humilde sacrificarei tudo que desagrada ao Rei. De sua fronte, pés e mãos, vem um amor que
fosse o mundo ofertar, ele o iria desprezar. Seu grande amor vem me querer, minha alma, vida e todo o ser. Contrição e edificação. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Nós vamos ouvir a primeira palavra da cruz, que vai ser nos trazida pelo pastor Anderson de Araújo, e na sequência nós teremos um louvor pela irmã Janaína Dutra, mas antes nós vamos fazer a leitura do trecho das Escrituras. Vamos fazer a leitura, você acompanha na tela do seu dispositivo eletrônico aí. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e também aos malfeitores, um à sua direita e o outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então eles dividiram roupas dele e tiraram sorte. Lucas 23, 33, 34. Pastor Anderson. O que você faria se você fosse injustiçado? Quando lemos os relatos da palavra de Deus, os evangelhos, eles nos mostram que todo o processo da morte, da condenação de Jesus Cristo foi um processo envolto de injustiças, de mentiras, de erros, de interesses pessoais. O relato que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 vozes que falam sobre a pessoa, que falam sobre a obra, que falam sobre o ministério de Jesus Cristo, e eles são claros em dizer que Jesus Cristo não cometeu nenhum pecado, Jesus não era nenhum criminoso, Jesus não fez nada para que merecesse a crucificação, para que merecesse a morte, a pena capital. Mas esse foi a maior injustiça que temos relato, que temos notícia. O que nós faríamos? O que nós faríamos se nos sentíssemos injustiçados? Demonstraríamos a nossa revolta, demonstraríamos a nossa ira, nossa repulsa por tão ato ignóbil e tentaríamos de toda forma falar que aquelas pessoas, que aqueles que nos condenaram, que aqueles que lançaram mentiras, eram merecedores de penas iguais, eram merecedores de castigos maiores. Mas o que Jesus fez? O que Jesus, ele falou, ele traz e fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma palavra de perdão. Qualquer um de nós, se tivéssemos poder para escapar da injustiça, faríamos qualquer coisa. Jesus tinha esse poder. O texto que nós lemos, o texto que foi lido aqui, as pessoas zombam, ridicularizam a Jesus Cristo, falam: você não é Todo-Poderoso, você não tem poder de fazer milagres, de fazer tantas coisas. Por quê? Porque não sai dessa cruz. Porque não sai dessa condenação. Qualquer um de nós, mas nós não temos força. Em meio à injustiça, somos seres humanos, nós seres humanos,
não temos forças para vencer ou para levantar a nossa voz. E aquele que tinha o poder, aquele que tinha a força, aquele que podia todas as coisas, ele não o fez. Ele não condenou aquelas pessoas, ele poderia se livrar daquela situação. Mas o que prendia Jesus na cruz não eram os pregos, era o seu amor. Jesus sabia a sua missão, Jesus sabia porque em cada evento da sua história, da sua vida, o levaria à cruz. Jesus sabia e Jesus o fez por amor. Jesus o fez porque amou e amou até o fim, ao ponto de perdoar aquelas pessoas que estavam ali zombando, que pediram, que clamaram pela sua crucificação. A escolha do perdão, a escolha de que o perdão liberta. Mesmo, como Jesus falou, perdoa porque não sabem o que fazem, poderiam ser justificados, falar assim, olha, mas na nossa ignorância não sabíamos que estávamos crucificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. Mas mesmo na ignorância somos culpados, mas mesmo na ignorância somos réus da condenação. O nosso ato, ele é infame, um ato infame porque ele levou, nosso pecado levou a Jesus Cristo na cruz. E ali na cruz foram perdoados todos os nossos pecados. Ali na cruz, aquele que crê, aquele que reconhece em Jesus Cristo como seu Salvador, os seus pecados, eles são perdoados. Agora, não mais pela ignorância, agora porque nós conhecemos e sabemos verdadeiramente que Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Quantos de nós que pecávamos, que vivíamos no pecado, e hoje, agora, tendo consciência do nosso pecado, sabendo que o nosso pecado leva à morte, a olhar a Cristo, a olhar como Ele nos amou, compreendemos e cremos e somos perdoados. Somos perdoados porque Ele nos ama, porque Ele levou a culpa, porque Ele levou o castigo que era nosso. Eu gostaria que você pudesse refletir nessa primeira palavra, pudesse entender que se todos somos pecadores, mas em Cristo somos redimidos nossos pecados, e que Ele escolheu o amor e o perdão, qual é a sua escolha? Qual a sua escolha? Você tem escolhido o perdão? Você tem escolhido perdoar, ser perdoado? Você tem escolhido o amor de Deus? Qual é a sua escolha? Amém. As dores no seu corpo, o escravo em suas mãos, uma coroa de espinho, uma cruz, tamanha humilhação. Em direção ao Gólgota, Jesus não reclamou, estava tão fragilizado
de tanto que ele apanhou. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim, e nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por me amar que tu vieste aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. As dores no seu corpo, os cravos em suas mãos, uma coroa de espinho, uma cruz, tamanha humilhação. Em direção ao Gólgota, Jesus não reclamou, estava tão fragilizado de tanto que ele apanhou. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim, minha gratidão, pois foi por me amar que tu vieste aqui para sofrer por mim, para morrer por mim, por me amar assim. Aquela cruz era pra mim, aquela coroa era pra mim, aquele caminho era pra eu trilhar, mas ele me amou e foi no meu lugar. As chicotadas eram pra mim, a cruz do meio era pra mim, e nessa canção eu quero expressar minha gratidão, pois foi por me amar. Por me amar, por me amar, naquela cruz, naquela cruz. Amém. Nós vamos ter a proclamação agora da segunda palavra, que vai ser feita pelo nosso pastor missionário Gilberto Campos, mas vamos fazer a leitura do texto que está sendo projetado. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: "Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós." Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: "Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal." Então ele lhe disse: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." E Jesus respondeu: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Lucas 23, 39, 43. Após a mensagem do pastor Gilberto Campos,
nós faremos o cântico do hino congregacional 124. Pastor Gilberto, por favor. A promessa da salvação. O fato da crucificação continuava, e com ele o intenso sofrimento físico de Jesus Cristo. Ele ainda iria sofrer muito até que chegasse o momento final em que daria o último suspiro ali na cruz do Calvário. Neste momento a cruz já estava em pé e Jesus pregado nela, e juntamente com o Filho de Deus pregaram dois malfeitores, um à direita e o outro à sua esquerda. Esses dois malfeitores estavam sendo condenados pelos seus atos errados, enquanto que Jesus estava ali inocentemente. Neste momento, Jesus profere a segunda declaração que fizera na cruz do Calvário, e a faz em resposta a um dos salteadores que estavam ali. Essa declaração de Jesus representa uma promessa que diz respeito à coisa mais preciosa que o ser humano pode ter na face da terra. Algo que mais ninguém pode conceder e que nenhuma soma de dinheiro pode comprar: a salvação. Este é o principal ensino que Jesus transmite neste momento. Mas para entender melhor, precisamos olhar mais detalhadamente para a razão que levou Jesus a prometê-la. E esta razão encontramos nos dois salteadores que foram crucificados com ele. Sim, queridos, eram dois malfeitores que estavam ali, um à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando de repente um deles começa a falar para Jesus em tom de ironia, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. O tom com que este homem falou demonstra que não creu ou não cria que estava diante do Filho de Deus, a sua única esperança. E ali estava dando provas de que realmente merecia aquela condenação e de que para ele não teria outro caminho a não ser a morte física e a morte espiritual, pois a cada momento se afastava mais da única e a verdadeira esperança, Jesus Cristo. Mas o outro salteador, que estava do outro lado, automaticamente o repreende e diz: tu nem assim, já estando à beira da morte, da condenação, temes a Deus? Nós estamos aqui porque as nossas práticas merecem esta condenação, mas ele é inocente. É possível que aquele homem tenha tentado olhar para Jesus, se esforçado, mas talvez a dor não tenha permitido. E então ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, queridos, este homem conseguiu entender. Ele conseguiu entender o momento no qual estava passando. Ele conseguiu entender que mesmo estando debaixo de dores e pagando pelos seus erros, mas entendeu que ali estava a sua única e efetiva esperança, Jesus Cristo. Ele percebeu que estava diante da vida, aquele que poderia transformar completamente a sua vida. Ele reconheceu que ali estava alguém que tinha o poder para ajudá-lo, alguém que tinha o poder para transformar, e por isso ele clamou a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Foi a este homem que Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E com esta resposta àquele homem, Jesus mostra o quanto vale a pena alguém depositar as suas esperanças nele, o quanto vale a pena alguém colocar sua vida nas mãos dele. Talvez aquele malfeitor, devido à situação de criminoso em que se encontrava, não esperasse nada de imediato da parte de Jesus.
mas que não fosse esquecido e quem sabe num futuro dar-lhe uma chance. Mas Jesus aceitou imediatamente o arrependimento e o pedido de socorro que lhes eram feito por aquele moribundo, porque eram verdadeiros. E Jesus lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso. É isso, queridos, é isso que acontece com você que recorre a Jesus. É isso que acontece com você que pede ajuda a Jesus, que a Jesus vai e pede socorro, pede perdão pelos seus desacertos na vida, perdão pelos seus pecados. A resposta de Jesus é imediata, pois foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, em Mateus 11, 28. Fica demonstrado aqui, acima de tudo, que Jesus Cristo é o Salvador, e que a Ele pertence a autoridade, sim, a Ele pertence a autoridade para garantir a salvação eterna a qualquer pecador arrependido, seja ele quem for. Como diz o texto de Atos, não há um outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Portanto, é necessário que você creia em Jesus e coloque a sua vida nas mãos dele. É necessário que você aceite a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida hoje mesmo, pois nem sempre haverá oportunidade para se arrepender no último momento, como aconteceu com o ladrão na cruz. Você pode aceitá-lo hoje, pois ele quer te salvar. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta é a mensagem da segunda declaração feita por Jesus na cruz do Calvário. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, nós éramos malfeitores. E o culto que nós dedicamos a Deus, nós temos a oração, nós temos a palavra. A oração nós fizemos antes de entrarmos aqui para gravarmos esse culto. Mas eu quero te convidar a orar nesse instante. De lembrar que nós éramos malfeitores e, tal qual esse malfeitor na cruz, Pai, um dia nós abrimos o coração para nosso Deus e pedindo a Ele: olha, cuida da minha vida, ajusta os meus passos. Então nós vamos abaixar as nossas cabeças nesse instante e fazermos um momento de gratidão a Deus, orar por nós, agradecermos pelos nossos, pela nossa família. E eu te convido, estou agora nesse instante te trazendo, pela graça de Deus, a oportunidade de conversar com Ele. Fala, meu irmão, fala das tuas dores, sim, mas seja grato a Deus. Ele não nos dá nada que nós não consigamos suportar. Agradeça por quem está aí ao seu lado, de repente é um filho, filha, é o esposo, a esposa, os seus parentes. Agradeça por esses. Agradeça porque nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, éramos malfeitores. Esse amor nos alcançou e tem mudado a nossa história dia a dia, lapidando a nossa vida, nos trazendo para perto de Jesus. Pense também nos nossos irmãos que de repente estão passando por dificuldades, seja na saúde, sua vida profissional, enfim. Lembre de alguém que vem ao seu coração agora, interceda por esse alguém.
Deus amado, Deus grandioso, Deus maravilhoso, Deus misericordioso, nós queremos, Senhor Deus, nesse instante, agradecer a Tua infinita misericórdia e bondade sobre nós, que nos alcançou, nos transformou, e Senhor, tem nos ajudado a seguirmos os Teus ensinos e o Teu caminho. Obrigado por esse instante que estamos aqui, Senhor Deus, juntos, dedicando mais e mais as nossas vidas e as nossas famílias a Ti. Pai Santo, aquilo que de repente nos impede de fazermos mais, Pai, que tire isso de nós. Dê-nos um coração cada vez mais quebrantado e um coração disposto, Senhor Deus, a dizer sempre sim, eis-me aqui, eis-me aqui. Continua, Senhor Deus, a falar aos nossos corações como tem falado já, através dos cânticos, dos hinos, das palavras que estão sendo proclamadas aqui nesse culto, Pai Santo. Nós te pedimos isso, agradecidos que somos pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra, os louvores, através desse canal que, Senhor Deus, Tu mantém aberto para que todos os Teus não percam a esperança, porque aqui se fala do amor de Jesus, assim como em outros também, mas graças te damos por esse canal estar aberto para falarmos aos nossos irmãos do Teu amor. Oramos assim agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Morri na cruz por ti, pois também Cristo sofreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. 1 Pedro 3,18. Morri na cruz por ti e morri para te livrar. Meu sangue se vertiu e posso te salvar. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Morri na cruz por ti e fazes tu por mim. Aqui vivi por ti.
Proclamação da terceira palavra. Quem irá nos trazer essa terceira palavra será o pastor Harley, e logo após a irmã Lúcia Rodrigues irá entoar um louvor. Vamos fazer a leitura do texto que está sendo projetado. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. João 19, 25 e 26. Que Deus abençoe, pastor. Nos momentos finais da vida terrena de Jesus, e estando ele já na cruz como estava, algumas pessoas lhe ficaram muito próximas. Entre elas Maria, sua mãe, a irmã dela, João, o discípulo amado, além da mulher de um homem chamado Clopas, e Maria Madalena. Participando bem de perto destes sofrimentos, destes momentos, estas pessoas tão próximas, bem próximas, entenderiam perfeitamente se ele, Jesus, não as visse, ou se não observasse alguns conhecidos ao redor dele, ou se ele, enfraquecido pelas torturas, não falasse agora a pessoa alguma. As grandes pressões dos últimos dias haviam trazido desequilíbrio vital. Os açoites, o ódio dos impiedosos, o cansaço de caminhar carregando a cruz já sem poder fazê-lo, são apenas bem pouco do muito que se passava com ele, tornando manifestações exteriores positivas cada vez mais difíceis e cada vez mais improváveis. A última hora, e notadamente esta última hora, não era como as outras, de mortais comuns como todos os demais, ainda que fossem e são estas também sempre dolorosas e cruciais. Os minutos finais de Jesus eram mais intensos. Precisavam chegar ao universo maior do que apenas a Terra, e seriam a inversão positiva da guerra universal e cósmica entre o bem e a vida de um lado, e o mal e a morte de outro lado. Jesus vencendo, venceria o bem, como aconteceu. Assim, estes minutos finais de Jesus eram mais intensos e mais preciosos. Sobre ele eram maiores as pressões que procuravam dissolver por completo o que ainda restava nele de vida eterna e de vida divina. Estava Jesus a entrar nesta última hora. E como seria de esperar na circunstância de tortura extrema a que estava submetido, tudo nele seria ampliado como foi, até se extinguir dele o último alento consciente aqui na terra. O sofrimento dele, Jesus, era moral. Sofreu zombaria, sofreu injustiça. Era espiritual. Carregava todos os pecados sobre a terra e precisava ainda chegar aos abismos dos pecados nos mundos invisíveis do além-túmulo, para vencê-los também ali, nas regiões celestes onde atingidas, para só então poder chegar ao Pai e poder ressurgir vitorioso ao terceiro dia. O sofrimento era também físico e tão grande que havia chegado a hora de deixar para trás o próprio corpo, na morte física que já não se poderia evitar. A tortura o faz sangrar e esvai-se a sua vida. A sua morte aqui será a sua única saída para a guerra que já vai para o além. Tão desproporcional é o peso que carrega em seu corpo, que um pouco mais tarde, ainda nesse mesmo dia, soldados romanos pagãos acostumados a terror o querem ajudar,
Oferecem bebida forte que o amorteceria por um pouco, mas ele, Jesus, não aceita. Precisa cumprir os detalhes da boa consciência clara e não adormecida. Precisa cumprir completamente, totalmente, o projeto eterno de salvar o povo dos seus pecados. Mesmo a custo de sangue, Jesus terá que vencer a própria essência da morte, o pecado, para poder ir e só depois voltar já ressurreto. A ocupação e a densidade desta sua última hora exige, pois, absoluta concentração para o bem inafiançável, pois o foro jurídico está na eternidade do Pai. Sim, entenderiam todos os presentes se Jesus não se manifestasse mais, pois grande era o sofrimento dele naquela trajetória. Mas é neste momento crucial que algo totalmente extraordinário mais uma vez acontece. Jesus surpreende a todos, percebe a presença de Maria, sua mãe, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E Jesus vê também o discípulo amado de nome João, e logo a seguir fala também a este, dizendo: aí está a sua mãe. Extraordinário. Às portas do enfrentamento maior, em grandes dores que lhe tomavam todas as energias, amplia com os seus amados o contato, e fala com Maria, sua mãe, e fala com João, o discípulo amado. Palavras positivas, palavras de fé, palavras de esperança. Poucas palavras agora, mas de tanto significado que foram e ficaram registradas por escrito, e até hoje aqui são repetidas. A lição que fica a Maria, sua mãe, a João, o discípulo amado, e a todos a partir de então, é a seguinte: a vida prossegue, mesmo em maiores tragédias, mesmo em maiores tragédias grandes, não há que desanimar, não há que prosseguir com medo, não há que desanimar, há que andar à frente. Na hora difícil, mais do que nunca, é preciso buscar a presença do irmão, da irmã, do amigo, com a família toda e, sobretudo, sob a direção da presença de Deus. Na hora mais intensa dos seus abismos, mesmo o último a vencer, como o fez Jesus, assim faça você também e nós todos. Não se entregue aos seus demônios, não se entregue aos seus infernos, não se entregue à sua depressão. Entregue-se a Jesus, busque a sua presença, busque, porque Ele está lá, Ele venceu, pois disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi esmagado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu, sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que Ele carregou, foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar.
desistirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ter vontade chorou. Foi meu pecado que ele carregou, foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Obrigado, irmã Lúcia, pelo louvor. Nós vamos passar agora para a proclamação da quarta palavra, e quem irá nos trazer essa mensagem é o pastor da família, o nosso querido pastor João Alberto. Vamos fazer a leitura que vai ser projetada aí. Vamos lá? E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
Mateus 27, 45, 46. Que Deus abençoe, pastor João. A rejeição pelo Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus foi colocado na cruz às 9 horas da manhã. E depois das 12 horas, houve densas trevas. Trevas sobrenaturais cobriram toda a terra, conforme o versículo de número 45. Isso não foi uma tempestade de areia, nem um eclipse, como sugerem alguns estudiosos liberais. Antes, foi uma escuridão vinda dos céus, uma escuridão que tomou conta de toda a terra. Era como se toda a criação, toda a natureza se comovesse, sentindo tristeza com aquele quadro de miséria pelo qual passava o Criador de todas as coisas. Do meio-dia até as 3 horas da tarde, todo o país foi envolvido por essas densas trevas. Foi como se o próprio sol não pudesse assistir a luz do mundo se apagar. Quando Jesus nasce, a luz resplandece, conforme Mateus capítulo 4, verso 16, e Isaías 9, verso de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam a região da sombra da morte, resplandeceu a luz. No seu nascimento, luz. Na sua morte, densas trevas. Às 3 horas da tarde, rompendo o silêncio trevoso, um grito ecoa de forma muito forte da cruz. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? São palavras de Jesus, Jesus que está morrendo na cruz. Este grito de dor é o grito da alma de Jesus e tem tudo a ver com Deus. Jesus não lamenta que Israel o abandonou. Jesus não lamenta que os seus discípulos o deixaram e fugiram. Jesus não reclama de absolutamente nada a não ser por conta da sua grande dor de ter sido abandonado pelo Pai. O seu Deus o abandonou naquele momento terrível. Qual foi o motivo que levou Deus a deixar seu filho sozinho? Falamos isso em termos humanos, quando pensamos que Jesus, o Filho de Deus, ele foi entregue sem misericórdia à morte como um maldito. Qual foi o motivo pelo qual Jesus foi abandonado? Qual foi o motivo desse terrível abandono e dessa horrível maldição que recaiu sobre Jesus? O motivo foi esse. Jesus foi feito pecado por nós. Pense um pouco. Há milhares de anos, desde Adão e Eva, o pecado se arrasta pela humanidade como uma torrente de lama suja e fétida, deixando-nos horrorizados com tantas coisas que acontecem. O nosso mundo é um oceano escuro de pecados e imundície, com um odor fétido sendo praticado há milênios contra inúmeras pessoas, inclusive contra Deus. Agora, lembremos-nos também dos nossos pecados, que estão incluídos nesses bilhões de pessoas do mundo inteiro. Todos esses pecados caíram sobre Jesus, o Filho de Deus. Foram estes pecados a causa do abandono divino. Foi durante a escuridão que Jesus se tornou pecado por nós. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus,
nós pudéssemos então ser feitos justiça de Deus. As trevas simbolizaram o julgamento de Deus pelo qual Jesus teve que passar ao ser feito maldição por nós, conforme Gálatas 3:13, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Como poderia um Deus santo olhar com favor para o seu filho, o qual havia se tornado pecado? Se alguém tem dúvidas de que Jesus foi completamente humano, que ouça o seu grito quando a sua vida foi se extinguindo na cruz. Mesmo debilitado, depois de muito sangrar, a sua memória ainda guardava textos do Antigo Testamento, e ele cita o Salmo 22, que tinha aprendido talvez na sua infância e guardou aquilo no seu coração. Meu Deus, por que me abandonaste? Se você sente-se abandonado, Jesus foi rejeitado pelo Pai e ele foi abandonado antes de você. Seu grito é um brado de identificação com aqueles que sofrem a dor do abandono. Essa identificação do divino com o humano é uma palavra de conforto quando vemos nos evangelhos a vida de Jesus, a vida que ele levou. E ele foi abandonado até o fim, porque o cálice da morte lhe foi servido, mas foi resgatado no fim, quando não havia mais esperança humana alguma, ele ressurgiu. Feliz é aquele que se identifica com Jesus no seu sofrimento. Feliz é aquele que se identifica com Jesus na sua ressurreição. O sofrimento faz parte da nossa história, mas a esperança em Jesus faz toda a diferença. Aleluia! Que Deus o abençoe. Louvemos a Deus com o hino 125 do Inário para o culto cristão, ao quanto nos amou. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. Isaías 53, 5. Ó monte verde, ali está, ao lado de Sião, no qual Jesus morreu na cruz para nossa redenção. Ó quanto nos amou, sondará, quem contará a dor que padeceu. Podemos crer que foi por nós o que na cruz sofreu. Oh, quanto nos amou.
sempre o bem. Ninguém podia aqui pagar a pena universal. Só Cristo pôde nos remir com preço divinal. Oh, quanto nos amou, amemo-lo também. E confiando em seu amor, façamos sempre o Proclamará a quinta palavra da cruz o pastor Tiago Rosendo, que é um dos nossos missionários, e logo após nós teremos o louvor com a irmã Simone Joaquim. Vamos fazer a leitura do texto que está na sua tela aí. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. João 19, 28, 29. Pastor Tiago, que Deus abençoe. A sede de Jesus. Ao declarar tenho sede, Jesus está expressando o tamanho da sua renúncia. Certamente o Senhor Jesus, como filho gerado de Deus, da mesma essência de Deus, participou com ele, assistiu quando as águas, as diversas fontes de águas foram criadas, águas cristalinas, águas potáveis, límpidas, mesmo nos lugares mais inóspitos, águas medicinais, água fresca, mas se permitiu ter sede, conhecedor de todos os caminhos que os rios levam até se desembocar no mar. Mesmo assim, se permitiu ter sede. Os evangelhos nos mostram o que veio a ser, por muitas vezes, a sede de Jesus. A sede estava presente nos seus ensinos mais profundos. Nós vemos isso quando proclamou o seu sermão mais afamado, o Sermão do Monte, e disse, no capítulo 5 de Mateus, versículo 6, bem-aventurados que têm sede de justiça. Também disse sobre sua sede através dos necessitados, quando explanava sobre o juízo final e falava em relação àqueles que foram separados para a salvação, porque eu tive sede e vocês me deram de beber. E eles perguntaram, mas Senhor, quando tiveste sede e a gente te deu de beber? Quando vocês fizeram a um destes pequeninos, vocês fizeram a mim. Jesus teve sede de anunciar a todos que, através da partilha do reino, ali se encontrava, acima de tudo, primeiramente, a sua saciedade. Quando foi procurado pelos seus discípulos na aldeia de Samaria, e eles querendo trazer comida, e ele disse, há uma comida que é fazer a vontade daquele que me enviou. João, no capítulo 4, versículo 32. E nessa mesma ocasião, também utilizou-se da sede para se aproximar da mulher samaritana. E ali, ao falar sobre o Senhor, ao falar sobre o reino de Deus, pôde trazer grande salvação para toda aquela aldeia. Ele tinha sede também de dizer que todos os que chegam até Ele podem encontrar nele a vida eterna, a saciedade eterna. Também disse, tinha sede em proclamar e dizer a todos que aqueles que creem nele, conforme a sua palavra, rios de águas vivas
fontes eternas fluiriam do seu interior. Mas chegamos, então, à agonia da cruz. Chegamos à agonia da cruz e, sem ser hedonista, como alguém que recebe a dor sem questioná-la, ou madoquista, que procura o prazer através da dor, o Senhor Jesus estava ali expressando o seu sofrimento. E ao expressar o seu sofrimento, ele se coloca ao lado daqueles que sofrem. Ele estava dizendo que sofreu por mim e por você. Ele sofre por mim e por você, e talvez seria extremamente difícil nós discorrermos e tentar explicar o porquê do sofrimento, o porquê passamos por tanto sofrimento e nos dias que nós estamos vivendo atuais. Mas algo é fácil constatar: o Senhor Jesus sofre por nós, o Senhor Jesus sofre conosco. Ele sofreu por amor, Ele sofreu por nós, por cada um de nós. E sim, Ele se coloca ao nosso lado. E a sua sede, a expressão da sua sede, só pôde ser ali, posta para fora, depois que Ele estava vendo que toda a sua missão estava sendo consumada. Ele estava cumprindo o seu dever. Sim, e a nós foi oferecido realmente o poder receber esta graça de Deus, a saber que Deus sofre por cada um de nós. Deus sofreu por cada um de nós, para que o alívio mais almejado de nossas almas, a saciedade mais almejada que nós poderíamos desejar um dia, nos fosse concedido. Ele tem sede. Ele tem sede que cada um de nós nos acheguemos a Ele pela fé nele, por Ele. Ele tem sede de que um dia, ao receber o seu dom, nós um dia vamos poder gritar aliviados e estar com Ele na eternidade, porque Ele venceu o sofrimento, porque Ele nos oferece a vida eterna. O Senhor Jesus se coloca ao nosso lado. Ele sabe que nós sofremos. Será que aonde você está, ainda que num leito, nós poderemos sentir o Cristo que sofre por nós, o Cristo que sofre conosco, o Cristo que, ao levar o nosso sofrimento na cruz do Calvário, um dia prometeu que nós estaríamos com Ele, e ali, livre de toda lágrima, de toda dor e de todo sofrimento, nos alegraremos com Ele na eternidade. Que você, então, receba esse dom do Cristo maravilhoso que sofreu por cada um de nós. Amém. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do
ti. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com o amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Eu sou livre, sou livre. Aleluia. Proclamação da sexta palavra, ela será feita pelo nosso pastor presidente, o pastor Valdemir Alves da Silva. Está consumado. Vamos ler o texto. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. João 19, 29 e 30. Que Deus abençoe, pastor Valdemir. A sexta palavra da cruz se constitui, em português, por um tempo verbal composto, dos verbos. Mas quando João, do quarto evangelho, quis passar para o grego que Jesus dissera na cruz,
O grego tem uma só palavra para dizer está consumado, tetelestai. Tetelestai se usava quando se tinha de dizer terminou mesmo, de uma vez por todas, não há mais nada a ser feito. Foi um grito, um brado que superou tudo o que até então acontecera e não o arfar de uma vida que se acabava. Na verdade, era o grito da vitória. O que Jesus quis dizer com está consumado? O que é que estava sendo terminado e de forma tão categórica? Ele bradou isto porque estava consumada a sua agonia? Sim, a sua agonia de ser humano estava chegando ao fim, mas o está consumado ia além. Era a afirmação da vitória do Deus feito um filho. Era o brado que anunciava o fim de uma era. A cruz estava sendo o fim de uma era. No Antigo Testamento há uma longa lista de previsões proféticas que começa com aquela lá do Éden, quando Deus disse à mulher: porém inimizade entre você e a serpente, entre o seu descendente e ela, este descendente ferirá a cabeça da serpente, enquanto ela lhe ferirá o calcanhar. Ferir o calcanhar. Expressão oriental que significa tirar o apoio, fazer desequilibrar, derrubar. Muito conhecida na literatura oriental, daí na mitologia grega ver a história de Aquiles, o mais belo herói de guerra de Troia e o maior guerreiro da Ilíada de Homero. Era até então um imbatível soldado que, no entanto, tombou por causa de uma flecha que lhe atingiu o seu calcanhar, o seu ponto fraco. Daí a expressão calcanhar de Aquiles. Satanás, na sua iniquidade nata, pensou que o Senhor Jesus tinha um calcanhar de Aquiles e procurava mordê-lo, atingi-lo. Tentou de todos os modos derrubar Jesus, tirá-lo do seu ponto de apoio, e isso desde os seus primeiros dias, quando Jesus era ainda uma criancinha. Então o está consumado também era mais do que o fim de uma agonia. Era o aviso de que a grande conquista acontecera. Era o aviso de que o que fora dito no Éden acontecera. Porque se na luta que culminou na cruz, o Senhor Jesus fora ferido gravemente, Satanás, a serpente, que pensou morder-lhe o calcanhar definitivamente na cruz, só que nesta mesma cruz, ele, Jesus, terminava a obra da redenção pisando na cabeça de Satanás para sempre. Ele o pode fazer. Ele já fez isto e é por isto, em nome dele, que por causa dele, nós podemos pisar no sentido de passar por cima do poder do diabo. Não, Jesus não disse estou acabado, ele disse está consumado. Foi um grito de vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. Mas o está consumado era o decreto para o fim dos rituais da religião judaica. Oh não, os rituais não estavam errados, eles foram dados por Deus. A maior parte dos judeus é que compreendeu errado o sentido dos rituais, o aviso dos rituais sobre a maldição do pecado que atinge a tudo e a todos, maldição que seria levada na cruz. Eram os rituais judaicos figuras do sacrifício de Jesus Cristo que aconteceria na cruz. Então os sacrifícios cumpriram a missão que tinham. Repeti-los mesmo que travestidos de cristianismo, é estar sem a graça de Deus. Está consumado era o aviso de que todo o sentido da lei que apontava para Cristo havia chegado ao seu destino final, Jesus Cristo. Por isso pregaria Paulo, o fim da lei é Cristo. Está consumado foi o aviso, está consumado é o aviso de que não há nada que nós possamos fazer para ganhar a nossa salvação, para receber o perdão e herdar a vida eterna, porque ele, Jesus Cristo na cruz do Calvário, fez isto por nós. Oh sim, temos de operar a nossa salvação, isso é, pô-la em movimento, torná-la coerente, mas recebê-la foi um ato da misericórdia de Deus em Cristo Jesus, naquela rude cruz, aonde ele bradou, está consumado. Por isto,
Por isto, nada mais normal para nós, seguidores do Cristo crucificado e ressuscitado, fazermos nossas as palavras do pastor metodista George Bennard, que vertidas para a nossa língua dizem: sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E aí eu parafraseio: até o dia quando, para ganhar a coroa, que é o estar para sempre com o meu Senhor e Rei, eu poderei dizer diante da minha vida terrena que se foi: está consumado. Em Jesus Cristo está consumado. Amém. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Apocalipse 5, 12. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber honra e glória, riqueza e poder, força e sabedoria. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, que foi morto. Proclamará a sétima e última palavra da cruz o nosso querido pastor Valmor Paulo, e logo após nós teremos um louvor. Vamos fazer a leitura do texto. Pai, entrego em tuas mãos, entrego o meu espírito. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23, 44 a 46. Que Deus te abençoe, Valmor. Do ponto de vista da antropologia bíblica, o homem é um ser tricótomo, conforme 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12 e outros textos bíblicos também. Na Bíblia, encontramos essa visão de corpo como uma organicidade, a alma como o nosso psique e o espírito como algo que transcende, algo que está além do elemento pulsional que habita a nossa alma. Segundo a Bíblia, não existe dimensão mais profunda do que o Espírito. Daí o Novo Testamento nos chamar para adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar em última instância
Daí o apóstolo Paulo também nos dizer que o nosso chamado não é para sermos homopsíquicos, mas para sermos homopneumáticos, homens e espirituais. Ao clamar a frase, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, Jesus estava rendendo o seu espírito ao Pai, ele se rendeu por completo, rendido aos propósitos do Pai. Ele estava terminando a sua obra, o seu ministério. Ele veio fazer o que o Pai o incumbiu de fazer e fez. Ele veio morrer pelos nossos pecados e morreu. E a cruz, ela estava planejada antes da fundação do mundo, está lá, Apocalipse 13, 8. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O plano estava feito na eternidade. O plano é eterno. Deus nunca voltou atrás. Deus nunca deu marcha ré no seu plano, no seu projeto, mesmo com toda a desobediência humana, mesmo com toda a rebeldia, apesar de toda a nossa rebelião, Deus nunca mudou o seu projeto. E agora que está tudo consumado, é hora de render o seu espírito ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu estou te glorificando pela minha morte. Eu estou voltando para a casa do Pai. Ele fala essa frase na última hora, no último instante. Mas essa foi a grande decisão dele desde o Gênesis da sua vida e que o acompanhou até o Apocalipse da sua vida. Essa não é uma decisão de morte, mas é uma decisão da vida. Ela é alfa e ela é ômega. O autor de Hebreus diz no capítulo 10, de 5 a 7, ele faz menção sobre Jesus, citando o Salmo 40. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Entenda, Deus, desde o início, Jesus entregou o seu Espírito ao Pai desde o início, e nós. Essa é uma expressão que só pode ser usada por um servo de Deus verdadeiro, seja um salmo repetido, como o Salmo 31, verso 5, ou uma oração. Ela não pode ser dita de alguém que não se entregou a Cristo. Ela é completamente impossível. Conta-se que quando Voltaire, o filósofo iluminista, ele morreu, antes ele gritou durante toda a noite por perdão, perdão. A sua enfermeira disse: por todo o dinheiro da Europa, eu não quero mais ver um incrédulo morrer. David Hume, filósofo ateu, gritou: eu estou em chamas. Sigmund Freud, ao morrer, ele disse: isso é um absurdo, isso é um absurdo. Che Guevara, antes de morrer, disse: não se preocupe, capitão, está tudo acabado, eu falhei. Nietzsche disse: se realmente existe um Deus vivo, sou o mais miserável dos homens. Winston Churchill disse: que tolo que eu fui. Não obstante isso, para todo aquele que tem o seu espírito rendido, renascido, recriado, tem esse DNA espiritual, quando você nasce de novo, essa última palavra de Cristo também se aplica a você, se aplica a nós. Está lá em Timóteo 2, 2 Timóteo 1, 9, está escrito que Ele nos salvou e nos chamou com a sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Ele preparou boas obras para nós, para que nós andássemos nela de antemão. Sabe, irmãos, Deus criou você com um propósito. Em Efésios 2,10 diz que nós somos feituras deles, criado e recriado em Cristo Jesus para as boas obras que de antemão Ele preparou para nós.
Antes de você nascer, Deus depositou tesouros dentro de você. Você foi criado com um comissionamento divino. Há algo maior do que você mesmo, maior do que as suas necessidades ou sua prosperidade pessoal. Você faz parte de uma grande obra, de um grande projeto. Busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas virão. Amados, quando você se alinha aos céus, as suas necessidades são supridas. Minha grande pergunta é: se as suas últimas palavras pudessem dizer algo que você viveu, como você viveu, ou se você pudesse dizer algo para o mundo, se você tivesse esse último suspiro, quais seriam suas últimas palavras? Essa última frase de Cristo, ela se aplica a todos os crentes verdadeiros, todos os servos de Deus, pois ela indica de que modo se deve enfrentar a morte, com uma porção das Escrituras ou como uma oração. Nos nossos lábios, nós morreremos com serenidade, com esperança, com a certeza de que o Espírito passará às mãos do Pai. Assim o fez Estevão, o primeiro mártir. Antes de morrer, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos 7, 55, 56 e 59. Assim o fez John Bunyan, autor do livro O Peregrino, olhando e rodeando o seu leito de morte, disse: não chorem por mim, pois em breve estaremos no céu. Assim disse o evangelista Moody. No século XIX, chegada a sua hora, ele disse: o céu está se abrindo, Deus me chama. O reformador John Hus disse: não, eu nunca preguei qualquer doutrina de tendência para o mal, e o que ensinei com os meus lábios, agora eu selo com o meu sangue. E você, se pudesse resumir a sua vida, quais seriam as suas últimas palavras? Louva com a gente, igreja. Louva com a gente, igreja. Graças eu te dou, Senhor. Digno é o Senhor. Só Ele é digno. A Simone vai começar esse louvor junto com a igreja. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Vamos juntos, igreja. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Antes de fazermos o aleluia, teve uma vez que um testemunho sobre esse louvor aí. A gente estava lá na enfermaria que dá fundos, a janela dá de fundos assim para a rua do, acho que qual o nome daquela onde a Andréa trabalhava, da Cliva. É isso. Então dava de fundos, a janela dava de fundos. Meus irmãos, a gente estava na enfermaria, um grupo que a igreja está cansada de saber, né? Mas que eu tenho muito orgulho de falar sobre isso. E a gente cantava e na hora passava uma irmã da nossa igreja e ela falou assim: nossa, parecia um coro. Parecia um coro. E é assim que somos. Eu sou grato a Deus pela Lucinha, pela Janaína, pela Simone, por todos os pastores que estiveram aqui fazendo coro conosco. Pela direção do Bennett, os pianistas, o Fernando e o Anderson, os irmãos da mídia, fazendo coro conosco. Sabe, a gente está exaltando a Deus com a nossa voz aqui, sendo grato a Deus com a nossa voz, declarando isso, que é uma grande verdade, que só Ele é digno. Mas eu sou grato a Deus porque os irmãos têm dito isso, que Ele é digno, de várias formas. De várias formas. E como é bom a gente terminar esse culto, só Deus e os irmãos que estão aqui sabem o que nós vivenciamos aqui juntos. Como é bom terminar desse jeito, trazendo à nossa memória aquilo que sempre nos dá esperança, e de que esse cântico um dia foi ouvido por uma irmã com 10 pessoas cantando e falando que, gente, parecia um coro. É isso, nós somos o coro de Cristo. Você que você fizer para Deus, você se torna em coro de Cristo. Eu vou terminar com aleluia. Vamos declarar o aleluia juntos? Louvado seja Deus, vamos lá? Aleluia. Obrigado aos pastores que atenderam o nosso convite. Sem os irmãos isso não chegaria ao ponto que chegou. Só os homens pregaram, mas só as mulheres cantaram. Então ficou, não é? Bem dividido. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que participaram, os instrumentistas, os irmãos da mídia, o Bennett que dirigiu, o Valcir, não é? Que é o nosso ministro de música, junto com o Fernando aí, que segura e arma essas situações musicais, o Anderson que está sempre aí conosco, para o que der e vier. Lembrar os irmãos que domingo é o culto da ressurreição, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, você sentadinho na sua poltrona, na sua cadeira, na sua sala, em outro lugar. Vê se levanta um pouquinho antes das 6, para não levantar com o cabelo desarrumado, né? E ter que ficar de pijama. Não, para dar um tempinho, para tirar o cabelo, ficar bonitinho, né? Como se estivesse indo para a igreja. Se não der, vai de cabelo desarrumado mesmo, de pijama, não, mas não deixe de compartilhar, de assistir, de fazermos juntos o culto da ressurreição. Que Deus possa abençoar, então, mais uma vez, vamos nos despedir com a bênção dos apóstolos. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a bendita consolação do Espírito Santo, esteja conosco, que aqui participamos deste culto, na gravação, na música, com os pregadores, com os pastores que aqui estiveram, que estejam com todos aqueles que estão assistindo agora em suas casas, que compartilharam conosco, que nos acompanharam, e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.